Olá, seja bem-vindo. Eu sou a Cristine. Neste vídeo eu vou falar sobre o mecanismo que contribui para a manutenção da ansiedade, ou seja, algo que faz com que a ansiedade continue acontecendo. A gente viu nos últimos anos que a ansiedade tem se tornado um tópico cada vez mais comum. As pessoas estão falando mais sobre a ansiedade. E, ao mesmo tempo, a gente percebe que a ansiedade tem aumentado na população em geral. Esse aumento da ansiedade, bem como o surgimento da ansiedade, se deve a vários fatores. Entre eles fatores biológicos, sociais, genéticos, ambientais. Mas existe um mecanismo que contribui para que a ansiedade continue, para que ela se fortaleça muitas vezes. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Na terapia cognitivo-comportamental, a gente chama esse mecanismo de crença de vulnerabilidade. O que seria isso? Vamos lá. Pessoas que têm muita ansiedade tendem a interpretar as situações como mais perigosas do que elas geralmente são. Ou, muitas vezes, conseguem olhar só para o aspecto negativo de uma determinada situação. Vamos para um exemplo. Quando a gente faz uma entrevista de emprego, é normal que esse tipo de evento aumente os níveis de ansiedade. Afinal, a gente quer ter um bom desempenho, a gente quer usar as palavras certas, a gente quer impressionar, né, causar uma boa impressão. Daí é natural que frente a eventos como esse, a ansiedade aumente. Só que pessoas que sofrem de ansiedade tendem a sofrer muito com eventos assim. Para essas pessoas, esses eventos, como entrevistas de emprego, são eventos muito, muito difíceis. E assim como outras situações de vida que não precisariam, né, que naturalmente não trazem esse nível de ansiedade, ou que a gente não espera que a pessoa tenha ansiedade para eventos como esse. E daí, pequenas situações do dia a dia, pequenas decisões podem se tornar algo muito ansiogênico para quem sofre de ansiedade. Pessoas que não sofrem de ansiedade tendem a encarar essas situações como parte da vida, né, como situações cotidianas. Mas para quem tem ansiedade, às vezes tomar simples decisões como que hora sair de casa, qual caminho tomar, podem ser muito difíceis. Então, até agora a gente falou de um mecanismo que diz respeito à forma como as pessoas interpretam as situações, como as situações sendo mais perigosas do que elas são, ou sendo mais difíceis, maiores, né, mais desafiantes. Mas tem outro mecanismo, né, não é só isso. A pessoa se vê muito pequena frente a essas situações. Então, de novo, a situação parece muito difícil, né, o problema parece difícil demais, grande demais, e a pessoa se vê muito pequena, incapaz frente a essa situação. É como se essas pessoas não tivessem capacidade ou não conseguissem lidar com essas situações. Elas realmente sentem isso, que essas situações são muito difíceis e de que elas não têm condições para lidar com isso. Então, para a gente entender um pouco melhor, um dos mecanismos é fazer interpretações diferentes das situações, dos eventos de vida que acontecem, como eles sendo mais difíceis do que eles realmente são. E o outro, né, é a gente se perceber muito pequeno ou sem capacidades, sem condições de lidar com isso. Essas duas coisas juntos formam essa crença de vulnerabilidade que faz a pessoa, então, não conseguir lidar com algumas situações que de fato poderia lidar. Na terapia, então, a gente aborda essas duas questões. Como a pessoa interpreta as situações, a gente trabalha para que a pessoa tenha uma visão mais realista das coisas, né, das coisas como elas realmente são e não tão tendenciosa. Ao mesmo tempo, a gente trabalha o fortalecimento das capacidades da pessoa, para que ela consiga perceber que ela tem condições de lidar com as coisas que acontecem na vida dela. Essa explicação fez sentido para você? Me conta aqui nos comentários. Eu vou gostar de saber. Se tiver alguma dúvida também, alguma sugestão. Se para você, assim como para tantas outras pessoas, a ansiedade estiver trazendo problemas nos relacionamentos, ou no trabalho, ou em algum outro aspecto da vida, procure ajuda. Existem tratamentos específicos para os diversos transtornos de ansiedade na psicologia e principalmente na terapia cognitivo-comportamental. A gente tem evidências bem robustas para esses tratamentos. É preciso entender que essas condições, embora estejam fazendo parte da vida neste momento, elas não precisam continuar sendo dessa forma.
por esse vídeo era isso. Um abraço e até mais!